E aí, artista? Você está no canal Dicas e Mais, o canal que te dá dicas de desenho, pintura e muito mais. No vídeo de hoje, nós vamos trabalhar um pouquinho de formas básicas ainda, para que a gente possa fixar bem essas atividades, com sombra. Eu vou falar para você um pouquinho de luz e sombra e vamos usar técnicas de Ashura para fazer um desenho básico, né, de formas básicas, com essa técnica de luz e sombra e de Ashura, para que você possa ver como você vai ainda crescer nos seus desenhos. Então, vamos desenhar. Se inscreva no canal e ative os sininhos de notificação. E não esqueça de deixar o seu like, ele é importante para nós. Luz e sombra. Tudo que nós vemos ao nosso redor tem luz e tem sombra. O que é desenho de luz e sombra? Desenho de luz e sombra é uma técnica utilizada na arte visual para representar a profundidade e o volume de um objeto através da manipulação da luz e da sombra. Essa técnica é fundamental para criar a ilusão de tridimensionalidade em uma superfície bidimensional, como uma folha de papel ou uma tela de pintura. O contraste entre luz e sombra é essencial para dar forma e textura aos objetos, tornando-os mais realistas e expressivos. Os princípios básicos para se entender o desenho de luz e sombra, é muito importante você conhecer os princípios que regem essa técnica. A luz é a fonte de energia que ilumina um objeto, criando áreas claras e áreas escuras. A sombra, por sua vez, é a ausência de luz, resultando em regiões mais escuras. Ao combinar luz e sombra de forma equilibrada, o artista consegue criar a sensação de volume e profundidade em sua obra. Os materiais utilizados são diversos. Para realizar um desenho de luz e sombra, o artista pode utilizar diversos materiais, como lápis, carvão, giz pastel, entre outros. Cada material possui características específicas que influenciam o resultado final da sua obra. Além disso, a escolha do suporte, como papel liso ou texturizado, também pode afetar a maneira como a luz e a sombra são representadas. Técnicas de desenho de luz e sombra podem ser utilizadas como achuras. Uma das técnicas que nós já temos visto aqui no nosso canal, elas são mais comuns utilizadas no desenho de luz e sombra. A achura consiste em traçar linhas paralelas, cruzadas, para criar diferentes tonalidades de cinza, conforme nós já temos visto em aulas anteriores, representando as áreas de luz e áreas de sombra. Quanto mais próximas as linhas estiverem umas das outras, mais escura será a tonalidade obtida. O esfumado também é outra técnica, amplamente utilizada para criar transições suaves entre áreas claras e escuras. Consiste em esfregar o material de desenho, como lápis ou carvão, sobre o papel para misturar as tonalidades e suavizar os contrastes. O esfumado pode ser feito com os dedos, com cotonete, com esfuminhos ou com flanelas. Aplicações do desenho, de luz e sombra são para artes realistas, são para ilustrações científicas, ou seja, a luz e sombra tem várias aplicações no desenho artístico. Agora que já falamos um pouquinho sobre a parte teórica, vamos trabalhar um pouquinho no desenho. Então vamos treinar um pouco
sobre luz e sombra aqui no nosso caderno de desenho. Ainda vamos utilizar o lápis HB número 2. Então vamos esboçar. Para que nós possamos trabalhar com luz e sombra, precisamos definir então aonde vamos colocar um ponto de luz, onde haverá a luz, para que nós possamos definir onde ficará a sombra do nosso desenho. Nós vamos trabalhar com formas básicas ainda, círculo, cubo e retângulo, para que você possa compreender, né, aonde a luz bate e como ela vai fazer. Então vamos definir aqui como se houvesse um spot, um foco de luz aqui nessa área. Vamos traçar aqui a fonte da luz e aí a gente vai definir. Então, quando formos esboçar o nosso desenho, de onde está vindo a luz. A luz estará vindo de cima e nós faremos todo o nosso desenho com base, nosso esboço, com base nessa luz. Então, vou riscar aqui de leve só alguns traços para que nós possamos entender de onde a luz estará vindo, né? Onde ela estará batendo aí nos nossos objetos, nossas formas básicas aí. Tá só acertando aqui para que a gente possa ter aí uma boa definição de onde a luz estará batendo. Então vamos começar a trabalhar no nosso esboço. Aqui ficará a luz. Vamos agora esboçar um cubo, um retângulo e um círculo, né? Uma esfera. Então nós vamos fazer um quadrado com dimensões de como se fosse 3D. Então ele é um cubo. Então a gente já fez isso nas aulas passadas. Isso aqui não é mais mistério para nós. A gente faz aí na diagonal um quadrado e puxa as arestas para fazer aí, para dar a impressão de tridimensionalidade, como nós vimos aí nas aulas anteriores. Rapidamente formamos aí um cubo. Agora nós vamos trabalhar e fazer um esboço de um retângulo. Este retângulo estará em pé atrás deste cubo. Então vamos começar. Fazemos este retângulo e na frente dele vamos fazer um círculo, onde nós faremos a nossa esfera. Depois nós vamos fazer aí uma linha horizontal por trás, para que possa ser aí a base, né, de trás de onde esse material está apoiado. Depois de ter esboçado, vamos pegar a borracha e apenas apagar a parte que não nos servirá. De leve, para não manchar o papel, a gente apenas apaga as partes que não nos servem. Vamos estar limpando aí o nosso esboço para que ele fique pronto para nós trabalharmos nele. Depois de termos limpado o nosso desenho, a gente agora dá uma reforçada sem apertar o lápis, sempre com o lápis bem leve, apenas reforça as linhas exteriores do nosso esboço para que ele possa aparecer. Fizemos o cubo, depois o nosso círculo, né, a nossa esfera, e agora o retângulo, deixando ele bem claro ali, bem nítido. Vamos então passar a observar o foco da luz, onde a luz vai bater com mais intensidade e onde ela vai gerar a sombra, para que então possamos definir onde vai ser escuro e aonde vai ser
claro. Com uma régua aqui, você não precisa usar, tá? Apenas para ser mais rápido, para facilitar, vou usar aqui uma régua para mostrar aqui aonde a gente vai traçar, onde a luz vai estar batendo bem claramente ali, para que a gente possa então conseguir fazer a sombra e perceber aonde a luz diretamente bate no nosso desenho. Só para que a gente possa ter aí uma noção bem perfeita aí desse onde o facho de luz, né, onde o raio da luz bate, a gente percebe aí aonde vai ficar a sombra. Agora a gente faz o traço aonde a sombra está batendo, que é onde não vai ter luz. Vai ter reflexo, mas não vai ter luz. A gente vai trabalhando ali devagar. Vamos traçando aqui, acertando e vendo aonde a sombra vai estar batendo, onde será um lugar mais escuro, para que a gente possa acertar. Agora que já esboçamos e deixamos nosso esboço bem legal, vamos marcar onde ficará a sombra. Veja que eu estou marcando aqui embaixo a sombra dos objetos, os mais altos, o círculo, né, a esfera que está por trás do retângulo, ele vai ficar só uma beiradinha aparecendo lá por causa da luz que bate por trás, né, na frente do retângulo. Então agora a gente vai marcar as sombras aonde elas estão batendo nos objetos. Então veja, eu estou terminando ali a sombra da esfera e nós vamos marcar onde vai ficar a sombra em cada um dos objetos, no cubo, no retângulo e na esfera. Depois nós iremos trabalhar nessas sombras com achuras. Então observe que nós vamos preparar aqui, acertamos a sombra, onde a sombra vai ficar, nós vamos marcar essa sombra depois. Agora vamos acertar ali o círculo, né, a esfera. E você vai fazendo a mão livre, tá? Isso aqui é para que você possa perceber que a gente sempre tem como acertar. Agora vamos lá verificar a luz, onde a luz bate e onde vai bater sombra. Ó. Essa parte é a parte onde vai ficar escura, porque a luz não bate ali, a luz está batendo na parte de cima e na frente. Então vamos marcar ali onde ficará a sombra, olha, na esfera, a parte de cima fica a luz, ali no retângulo, né, naquele paralelepípedo ali, onde fica a sombra ali, porque está próximo do cubo. Na parte lateral do cubo ali, vai bater um pouco de luz em cima, mas embaixo ali vai ficar escuro. E o lado de trás todo escuro. Então a gente começa a fazer uma achura ali só para marcar. A achura você já conhece, a gente já trabalhou com achura aí nas nossas aulas iniciais. Então olha, vou fazendo ali as linhas paralelas, né, achurando aí o desenho devagar, a mão leve. Vamos achurando ali aos poucos. A achura vai marcando onde fica a sombra. E vamos aos poucos sombreando
no nosso desenho, a gente marca onde vai ficar um lugar de luz, né, de reflexo. Veja que na esfera tem uma parte de reflexo de luz e essa luz na esfera vai refletir ali na parte de sombra. A gente já deixa marcado ali. Ele vai ficar um pouco mais claro. E aí a gente vai começar a sombrear esse desenho. Como que a gente vai sombrear? Vai fazer ali, a gente vai passar o lápis escurecendo, fazendo achuras de um lado e de outro, traçando ali as achuras. Você vai observando, você pode dar pausa e ir fazendo esse desenho, né, parte a parte, observando, aprendendo. A gente vai, achuras diagonais, aos poucos ali, trabalhando, detalhando. Observe, vou deixar o vídeo aqui na forma normal, na velocidade normal, para que você possa observar. A gente vai puxando as achuras, tracejando e deixando aquele meio ali onde é o reflexo da esfera, na sombra, a gente vai deixando mais claro. A gente vai traçando devagar. Vamos treinar. Isso aqui é treino de precisão também, com o lápis. Você vai treinando sua mão, vai treinando seu traço e está fazendo um desenho. Não se preocupe que aos poucos você vai mudar de formas básicas para desenhos mais detalhados, né? A gente vai chegar aos poucos. Por isso que a nossa aula é desenhando do zero. Então a gente está aprendendo aos poucos, com calma, tá? Você está me acompanhando nesse processo. Então tenha calma, paciência. Tudo é um processo e fazer esses exercícios faz parte do processo de treinar a sua técnica de desenho. Tenha certeza que você vai evoluir muito trabalhando desse jeito. Então a gente vai sombreando, vai passando lápis para lá, para cá, de um lado, de outro, diagonal, horizontal, vertical, várias formas. A gente vai escurecendo onde está mais perto do objeto ao lado, porque ele tem que ter uma sombra. Na parte de baixo a gente deixa mais escuro, porque ali tem bastante sombra. Quando a gente for trabalhar com lápis mais escuro, né, de grafite mais denso, vocês vão perceber que essa sombra ela é muito mais fácil de lidar. Hoje nós estamos treinando com lápis HB, ele é um pouco mais difícil de dar sombra, mas é para que você possa exatamente treinar a sua mão, treinar o peso que você bota na mão, para que você possa então aprender bem como fazer essas gradações de intensidade de grafite, de sombra. A gente continua ali trabalhando. Vamos detalhando, traçando ali, fazendo achuras e cobrindo cada vez mais o papel com grafite, deixando mais escuro onde está mais próximo do cubo. Acerta o lado, a aresta, né? Para que ela possa ficar ali marcada, acertada. E assim a gente vai trabalhando. Vamos trabalhando devagar, sem pressa. Não precisa ter pressa. Vai deixando escuro onde tem que estar escuro. Você veja que eu não forço o lápis, ele é só mesmo para que você vá passando ali. Então a parte de luz, a luz está incidindo ali em cima, ali é totalmente claro, na lateral ali,
Onde está próximo do cubo eu vou dar uma sombrinha. A parte onde bate a luz fica claro, fica branco. Veja, a gente faz ali a achura, vai passando, esfregando o lápis certinho ali, fazendo com bastante tranquilidade. Olha como é que já dá uma separada dos objetos. Agora vamos para o cubo e vamos começar a achurar. Vou botar mais alguns traços de achura neste cubo. De baixo para cima. Agora de cima para baixo. A gente acerta. Agora vamos fazer o contrário na diagonal. E assim a gente vai cobrindo a parte que precisa ser sombreada com grafite. Observe bem. Detalhe. E é muito importante, eu já falei desde a primeira aula, a importância de se observar as coisas, né? Você está sentado num lugar, na sala, você observa a luz batendo num copo, você observa a luz batendo numa jarra, a sombra, onde ela fica. A observação é muito importante. Nós fazemos desenhos de observação. Eu vou passar depois, em uma aula futura, uns exercícios de observação para que você possa fazer, para treinar o seu traço, treinar a sua observação. A gente continua achurando aí a parte de trás deste cubo, que é a parte escura. Botando o traço. Muda a posição do lápis na mão. Cuidado para não marcar. A mudança da posição do grafite pode marcar. Então a gente vai ter que ir acertando aí para não deixar marcado. Veja que marcou um pouquinho ali que eu mudei a posição do lápis. A gente vai acertar. Então, agora a gente vai de cima para baixo, acertando, ó, achurando. Veja, ó, tranquilo. Só fazendo os traços, você já aprendeu isso. Vai fazendo ali, achurando. Veja que vai ficando algumas partes brancas. A gente vai fazendo aí as achuras na diagonal. Vamos acertando. Acertando. Pode procurar fazer um traço mais comprido. Isso é bom para treinar a firmeza da mão. Vai acertando, cobrindo as partes. Acerta a aresta, faz a aresta aparecer. A gente vai esfregando o lápis no papel para cobrir todas as partes. Ó, devagar, lápis deitado. Olha a posição da mão. Vamos esfregando. A parte mais embaixo é mais escura, para cima a gente vai aliviando mais a mão. Olha, agora vamos fazer na horizontal, vamos acertar a aresta superior, com a mão leve, não precisa forçar ali a mão, marcar o papel, nada disso, só a mão leve, passando o lápis.
escurece a base, onde vai ter sombra. Olha aí, viu? A sombra, a luz em cima, na lateral. Observe. Agora a gente vai fazer a esfera. Vamos dar mais uma camada de achura na esfera, escurecendo um pouco mais, de cima para baixo, acertando bem. Agora a gente vai fazer na diagonal. Tudo isso nós já treinamos ali no início das nossas aulas, nas primeiras 2 aulas nós treinamos isso. Vai acertando, fazendo a curvatura da esfera para outra posição. A gente vai achurando com calma para escurecer bem. Veja que o volume da esfera começa a aparecer. Nós fazemos agora uma marca embaixo, achurando numa parte da esfera para deixar um facho ali gerando o volume na parte de baixo da esfera. Vai ter sombra embaixo dela, então precisa ter ali um facho mais claro. A gente vai dar uma escurecida ali na base da esfera, porque embaixo, na parte da mesa, vai ter uma sombra. Então a gente dá uma escurecida ali. Depois vocês vão ver que nós vamos esfumaçar essas formas básicas e você vai ver o efeito que isso vai gerar. Ok? Vamos passar então para a próxima fase, que é a fase de... Observe que eu estou dando uma achurada embaixo, depois que eu der a sombra. Agora vamos passar para a próxima fase, que é a de fazer a sombra, tá, na parte de baixo desses objetos. A gente vai acertando ali onde precisa, vai corrigindo, fazendo alguns detalhes. E agora nós vamos passar para outra fase, que é a parte da sombra dos objetos na mesa. Agora nós vamos fazer a sombra e eu vou dar uma adiantada aqui no vídeo para que você possa ver como que nós fazemos essa sombra, tá? Para não ficar muito demorado. Você faz ali, né? Vai passando o lápis no papel, onde está mais próximo dos objetos você deixa mais escuro e mais distante você vai deixando um pouco mais claro. É muito importante que você vá passando o lápis aí no papel, mais perto dos objetos ali você deixa mais escuro
e vai distanciando, vai ficando mais claro. Você risca, né? Passa o papel no lápis de um lado e de outro, e você repara como que vai aparecendo a sombra, como é que ela vai se formando. Observa bem. Essa parte é uma parte um pouco demorada, mas com paciência você vai chegando lá. Você vai acertando a sombra embaixo, vai acertando, passando lápis, vai ajustando, parte mais escura, parte mais clara. Vai observando como é que fica. Perceba como é que ficou a sombra formada ali, a luz batendo em cima e a sombra na parte de baixo bem formada ali. Nessa parte agora a gente vai com uma flanelinha, a minha já está bem velhinha, mas uma flanelinha ou um esfuminho, depois eu vou mostrar para vocês, né, num outro vídeo, que é um esfuminho. A gente vai passando a flanelinha aí nas partes escuras e sombreando, né? A gente vai fazer essa sombra aí, né? Vai esfumaçar essa sombra para aliviar o grafite do papel e você vai vendo aí como é que vai ficando, tá? O desenho a partir dessa esfumaçada. Agora a gente começa a arte finalizar, ou seja, depois de ter esfumaçado, a gente vai dar um acabamento botando mais escuro aonde precisa de mais sombra, de forma que o desenho, né, o volume aí, a tridimensionalidade apareça ainda mais, para que a gente possa finalizar esse desenho. A gente vai dando aí um escuro onde tem, vamos fazendo com lápis. Eu adiantei aí a velocidade do vídeo para que você possa perceber isso daí. E a gente vai fazendo aí essa sombra, fazendo esse escuro, deixando onde tem a parte clara. Ó, a gente vai acertando ali, deixando bem escuro, não precisa forçar, tá? Apertar o lápis no papel. A gente vai trabalhando ali bem direitinho. Vamos fazendo este acabamento, nessa arte final. Olha como é que o cubo ele se solta da mesa, se solta da sombra, porque você dá a sombra bem escura embaixo. E você vai, passa de um lado para outro, como se fosse a Shura, de um lado para o outro. E aí vai escurecendo ali. Passando o lápis na horizontal, na vertical, na diagonal, vai dando o escuro embaixo e assim a gente vai arte finalizando aí o nosso desenho de formas básicas, agora com luz e sombra, e você está aprendendo cada vez mais a como trabalhar com o desenho, com o lápis. Estamos ainda com o lápis número 2, HB, e você vai perceber mais tarde, quando nós formos trabalhar com outro tipo de lápis, você já pode estar procurando adquirir aí um lápis 6B, lápis 4B, 3B, para que você possa perceber, então, nos próximos desenhos, a diferença entre os grafites. A gente vai acertando ali agora as arestas, fazendo elas aparecerem ainda mais. A luz nós já deixamos, então a gente acerta as arestas. Olha a mão firme, ó, a mão firme, a gente vai acertando e o desenho vai se aperfeiçoando. Claro que o raio de luz ali é só um modelo, tá?
E agora, para finalizar totalmente o desenho, a gente pega uma borracha, dá uma limpeza aonde ainda ficou alguma mancha e a gente vai dar toque de luz. Ó, a gente vai dar um toque de luz com a borracha aonde precisa. Aquela parte do reflexo, a gente passa uma borracha ali de leve. Ó, o reflexo, como é que vai ficando. A gente, onde tem a luz que ficou manchado do grafite ali, da esfumaçada, a gente passa a borracha para a luz aparecer e estamos finalizando aí esse desenho. A gente pode também fazer na parte de trás ali da parede, né, como se fosse uma parede ali atrás, dar uma sombra. A gente pode fazer um achurado ali na parte de trás. Você pode também apagar esses raios de luz aí, se você desejar, tá? Isso aí eu deixei só para que você pudesse ver aí a fonte de luz de onde estava vindo e poder comparar, poder observar, tá? Então observa bem o desenho. A gente vai dar uma escurecida aí na linha do horizonte ou na linha da mesa, né? Para que ela possa aparecer aí, para que ela fique bem visível. E depois, finalizando, a gente vai trabalhar com uma achura na parte de trás ali, onde não bate luz. A gente faz uma achura ali, passa a flanela, né, na linha que nós fizemos ali, só para deixar uma esfumaçada de leve ali. Puxa um pouquinho do grafite da sombra. E ali, ó, de leve, a luz bate ali, então a gente só dá uma sombreada de leve, só uma esfumaçada. Pronto, ó, para aparecer mais a luz aí. E agora a gente vai finalizar com as achuras na parte de trás do desenho. Faz achuras diagonais, tá? Observe bem como é que ele ficou. E aí nós podemos trabalhar com essas achuras. A gente acerta. Se você chegou até aqui, nessa aula, escreve aí luz e sombra nos comentários para eu saber que você chegou e diz para mim o que foi que você achou de trabalhar com essas formas básicas, aprender aí algumas coisas sobre luz e sombra. Claro que isso aqui é só um princípio, é só uma aula básica para que você possa aprender, ter uma noção. Você sempre pode se aprofundar e vídeos posteriores, aí, em aulas posteriores, a gente pode aprofundar mais esses conceitos, mas isso aí é para que você possa começar a aprender a desenhar, tá bom? Então veja que eu vou trabalhando ali as achuras, fechando ali, e nós finalizamos então o desenho, a luz, onde a luz estava batendo, parte do reflexo e a parte das sombras. Então escreve aí nos comentários luz e sombra para eu saber que você chegou até aqui. Até o próximo vídeo.